Serrano, eu acho que agora está gravando. Vamos nós, então. O cenário político está bastante conturbado. Essa semana, o capitão Bolsonaro confirmou que está com Covid. O sujeito está tão desacreditado que tem gente colocando em dúvida se ele está realmente com Covid. Com Covid ou não, né? Ou se é merchandising do remédio, né? Já que ele virou garoto propaganda do remédio, da tal da cloroquina, né? Então tem gente até colocando em dúvida. Mas isso só mostra como o cenário brasileiro está conflagrado, está muito tenso, né? Bolsonaro se desgastando rapidamente, se isolando, sofrendo cerco de tudo que é lado, agora sofrendo cerco até do Facebook, né? Que derrubou um moleque que trabalha lá com ele, trabalha direto com ele, né? Por espalhar fake news, né? Vamos tentar entender esse cenário, e nesse cenário aparece com força a ideia do impeachment. Ele está batendo recorde, já são mais de 40 pedidos de impeachment no Congresso Nacional, um deles, inclusive, coletivo, né, ingressado por 400 entidades da sociedade civil, juristas, intelectuais, artistas, partidos políticos. Eu subscrevi esse aí. Pois é. Né? Então, tentar entender esse processo do governo Bolsonaro. Esse governo cai, não cai, tem crime de responsabilidade, não tem impeachment, não tem. Para responder todas essas questões, para acabar com qualquer dúvida, estou aqui com a belíssima figura, o Pedro Estevão Serrano. O Serrano é advogado, é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Lisboa e na Universidade de Paris, é autor de diversos livros, o último deles, Autoritarismo e Golpes na América Latina, Exceção e Jurisdição, e escreve artigo para diversas publicações, é colunista da revista Carta Capital. Serrano, agradeço muito você ter topado esse bate-papo, eu sei que tua vida está um corre-corre nesse mundo virtual, agradeço muito você ter topado essa conversa, tá? Para mim é uma honra, um prazer, um privilégio estar conversando com você. Eu gosto muito não só de você, como de toda a estrutura que você tem aí, o Barão, essa tua atividade jornalística alternativa, né, que é muito generosa, é muito intensa, né? Um bom jornalismo que é feito no Brasil, embora eu sei que tem muita luta e muito empenho, porque muitas vezes é perseguido, tem mil dificuldades. Então, para mim é uma honra estar com você, não tenha dúvida disso. Uma alegria te ouvir. E como eu brinquei aqui, você vai esclarecer todos esses problemas para a gente. Eu começaria com... É tudo fácil. É fácil. Eu começaria com essa pergunta, Serrano. O Bolsonaro me parece muito desgastado, isolado e sob cerco. E aí cresce a coisa de um processo de impeachment contra ele, dele ser empichado. Para ser empichado, o cara precisa de crimes de responsabilidade, não é isso? Isso. Daria para caracterizar? O Bolsonaro já acumulou crimes de responsabilidade suficientes para um processo de impeachment, não? Na sua visão de jurista. Né? Veja, eu tenho uma postura conservadora, estrita, em relação a caracterizar o crime de responsabilidade. Eu acho que as 3 tentativas, 2 eficazes que houveram no Brasil, uma contra Collor, outra contra Dilma, que foram eficazes, e a tentativa contra o Fernando Henrique, foram todos inconstitucionais. Né? Quer dizer, porque eu acho que, vamos dizer, a Constituição de 88 tornou claro algo que já estava posto pela doutrina internacional de direito constitucional contra impeachment, de que não basta uma mera inconstitucionalidade ou uma mera ilegalidade para justificar juridicamente o impeachment. Né? É necessário haver um atentado contra a Constituição. A Constituição usa essa expressão. Né? Só para as pessoas entenderem, o impeachment tem 2 dimensões, uma jurídica e uma política. Jurídica quer dizer o seguinte: o Congresso não pode, nem que queira, decretar o impeachment do presidente se ele não tiver juridicamente enquadrado naquela hipótese de crime de responsabilidade. E o segundo elemento é o político. O político por quê? Porque mesmo ele estando enquadrado no crime de responsabilidade, o parlamento não é obrigado a decretar o impeachment dele. A Câmara não é obrigada a processar, o Senado não é obrigado a decidir pelo impeachment. É uma decisão livre do Congresso. Por isso é que esta é a dimensão política. Ou seja, mesmo havendo um crime de responsabilidade, se o Congresso quiser, ele não decreta impeachment e ponto. Não é obrigatório ele fazer isso. Então, você tem uma dimensão jurídica, precisa estar enquadrado juridicamente, uma dimensão política,
os parlamentares da Câmara, por exemplo, têm que estar convencidos que tem que instaurar um processo, processar, etc. E o Senado tem que se convencer depois que tem que decretar o impeachment. Então, é essa junção do político-jurídico. O jurídico, para se caracterizar para mim, só em situações muito raras e radicais, de extrema emergência. Tanto que tem, desde o primeiro dia quase que o Bolsonaro assumiu, já tem gente, os articulistas, falando de crimes de responsabilidade dele. E eu sempre fui resistente a isso, né? O grande autor que eu acho que tem nesse tema é talvez o maior jurista do segunda metade do século XX, em todo o mundo anglo-saxão, chama Ronald Dworkin. E tem gente que acha que foi a juventude de esquerda brasileira que inventou a palavra golpe para designar o impeachment inconstitucional de Dilma e essa, vamos dizer, vulgarização dos impeachments, né? Na realidade, foi Dworkin quem criou a palavra golpe. Foi um dos maiores juristas do mundo, né? Ele, num artigo que ele escreveu para aquela revista The New Yorker, no fim da década de 90, analisando o pedido de impeachment de Clinton, chama A Kind of Coup, um tipo de golpe, em que ele procura demonstrar como que no presidencialismo democrático, muitas vezes a Constituição e o Instituto do Impeachment, que é um instituto constitucional, é utilizado para subverter a própria Constituição, dar um golpe na Constituição. E ele usa um exemplo que eu gosto de usar. Ele abre o texto dizendo que o impeachment deve ser interpretado da mesma forma que o uso das armas nucleares são interpretadas numa guerra. Ou seja, só são usadas como, em último caso, extrema emergência. Por isso que, para mim, Bolsonaro não tinha cometido crimes, apesar de ter tido crimes de responsabilidade, apesar de ter tido condutas graves, né? Mas não gravíssimas como a Constituição exige. E aí não adianta ficar indo na lei ordinária, como a maioria dos articulistas fez, aquela lei que estabelece as hipóteses de crime de responsabilidade para o impeachment. Porque você não interpreta a Constituição pela lei, é um erro isso, você tem que interpretar a lei pela Constituição. Então você tem que fazer uma peneira naquela lei lá com base nesse critério de ter que haver um atentado, algo grave. Mas eu acho que pela primeira vez para mim, desde a Constituição de 88, nós temos uma situação que um presidente cometeu crime de responsabilidade. Ou seja, em que essa situação de emergência radical se apresentou e foi agora na pandemia. A função primária do Estado é guardar a vida e a integridade física das pessoas. Lá desde a idade do metal, que começaram a surgir os primeiros ambientes fortificados, né, com segurança e tal, a terra começou a ser, o nomos da terra começou a ver, né, quer dizer, você começa a ver a apropriação a título de dar segurança. Desde essa época, que não havia Estado ainda, nessa semente de organização política, já havia a lógica que preservar a vida e a segurança física, a integridade física das pessoas, a saúde, portanto, é algo que é a essência de qualquer atividade de organização política. Para isso que dá a legitimidade do uso da violência na política, por exemplo, né? Então, esse tipo de função é primária do Estado e do presidente da República. O presidente da República não tem uma opção, né? Eu vou adotar a alternativa técnica que eu quiser. Não existe isso. A ciência majoritariamente recomenda certas medidas. Ele é obrigado a adotar essas medidas. Por quê? Porque nós estamos num regime de legalidade extraordinária. Se no Estado de Direito, normalmente, já não se fala num chefe do Executivo agindo totalmente de acordo com a sua vontade, ele tem que agir de acordo com a Constituição e com as leis, a noção de poder é amalgamada à noção de dever, isso na normalidade. Nessa situação extraordinária, com muito mais intensidade, tem muito mais deveres do chefe do Executivo do que numa situação de normal. A legalidade extraordinária ela é diferente do estado de exceção. O estado de exceção é aquela situação autoritária onde não há norma, há anomia. Não há norma regulando a conduta do chefe do Executivo, né? A legalidade extraordinária não. Há norma regulando, aliás, com muito mais intensidade. Ela é obrigada a adotar as orientações que a ciência traz, né? Isso desde a década de 30 no direito brasileiro se fala. E não era gente de esquerda, não. Temístocles Cavalcante, que era um grande jurista de direita, ultradireita, que foi nomeado ministro pelo Costa Silva para o Supremo Tribunal Federal. Esse cara, na década de 30, falava: a quarentena, a necessidade da sua instauração, a sua extensão, a sua intensidade, o governante é obrigado a seguir o que a ciência recomenda.
E aí, nesse caso, por mais que é evidente que a ciência não tem uma certeza, é um vírus muito recente, tem muito mais dúvida do que qualquer tipo de certeza, mas os cientistas, os médicos especializados têm experiência em lidar com situações análogas. Então, eles recomendam as medidas mais seguras, que, mesmo que exageradas, às vezes, bem para o futuro, cheguem, por exemplo, à conclusão: não precisava ter feito aquele isolamento todo que eles recomendaram. Mas né, agora a gente não tem a consciência disso, então se adota a medida mais cautelosa, né? E o Bolsonaro foi contra isso abertamente, boicotou as condutas dessa natureza por parte dos governos de estado, secundarizou, desconheceu a epidemia, e ainda pior, né, adotou condutas econômicas no seu governo, dando 1 trilhão e 200 bi para os bancos, em detrimento de deixar a população pobre com recursos o suficiente para poder permanecer em casa. Ou seja, a cada dia que esse homem permaneceu e permanece no poder, mais gente morreu e vai morrer. Este tipo de situação é típica de impeachment. Certo. E há uma ameaça, veja, a bomba atômica, ele apertou o botão da bomba atômica, nós temos que apertar aqui a nossa reação, né? Quer dizer, ou seja, ele adotou uma atitude que é insana, que é inimaginável no presidente da República, que é levar o seu povo à morte. Se eu entendi, e há problemas de saúde. Isso é inadmissível, né? Se eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Você diz o seguinte: o crime de responsabilidade que que dá base para um pedido de impeachment é uma coisa muito séria. O impeachment é uma coisa muito séria. O impeachment coloca em risco a própria democracia, se for vulgarizado. Se eu entendi, você diz: eu acho que foi errado tanto para Fernando Henrique o pedido, como para Collor, como para Dilma. Não havia crimes de responsabilidade que justificassem o pedido de impeachment, e no caso, 2 deles acabaram dando certo, né? Agora, no caso do Bolsonaro, não é pelo que já foi levantado de rachadinha, de fake news, não é nada disso. É em função da pandemia, isso caracteriza crime de responsabilidade, isso permitiria, ou melhor, isso exigiria a abertura de um processo de impeachment contra ele. É isso mesmo? Se eu entendi direito? A rachadinha foi anterior ao mandato, não tem como pegá-lo, né? Isso. Mesmo que comprove corrupção, etc., foi anterior ao mandato. Então ele não pode nem ser processado por isso. Fake news. Eu acho que não está comprovado o envolvimento pessoal dele num nível de suficiência para você falar que há um ato dele, né? O fato dele recomendar tal, para mim, não tem a gravidade necessária para caracterizar um crime de responsabilidade, né? Eu chego até uma posição que é muito rara no meio jurídico. Eu chego, em algumas situações, eu acho que pode haver crime comum e não haver crime de responsabilidade. Eu acho que crime de responsabilidade é algo muito sério no presidencialismo democrático, é algo para não ser usado. É arma atômica, você tem para não usar. Quer dizer, então o impeachment é algo que, assim, ele tem uma tradição importante, né? Ele surge junto com a ideia de direitos e vamos dizer, a nova concepção moderna sobre o que é tirania, né? Ele surge como um mecanismo que os huguenotes franceses, antes de Locke ainda, propunham para afastar o soberano que não observasse os direitos naturais, né? E aí, não com esse nome impeachment, mas falava nos magistrados da época, que eram os legisladores típicos de hoje, né, mais semelhantes à figura do legislador de hoje, eles retirarem o governante do poder, né? Então, isso foi a semente do que depois viria a ser o impeachment, né? Então, ele surge, é importantíssimo, ele surge junto com a própria ideia de direitos, né? A essência política da modernidade trouxe o impeachment junto, mas ele tem essa coisa de que tem que ser algo muito radical, muito raro, e eu acho que o que caracterizou isso foi a pandemia. Agora, óbvio, tem que ter vontade do parlamento, isso eu não estou sentindo, sabe? Então, isso era a segunda coisa que eu queria perguntar para você. Ou seja, então é isso, é crime de responsabilidade em cima da pandemia. Nós estamos numa pandemia já com 70 mil mortos, sem ministro da saúde. Nós estamos com um interino na saúde. Virou uma zona isso. É uma bagunça mesmo. E aí essa conduta, a meu ver, caracteriza... Tanto que eu assinei o pedido de impeachment junto com os partidos políticos, o PT, PCdoB, vários outros, entidades, aí, trabalhadores, sociedade civil, e pegaram alguns juristas, eu estava no meio lá, e eu subscrevi o pedido, né? Porque pelo menos um dos fundamentos dele era a pandemia, e nesse fundamento eu acredito. Então eu assinei mesmo. Assim. Agora, você acredita na possibilidade desse impeachment sair? Não. Não, hoje eu estou desacreditado nisso aí. Eu tentei fazer como se... Assim, eu não sou muito bom no negócio de ação política,
Eu, em geral, erro e atuo mal na política. Eu sou mais assim da coisa teórica sou meio recluso, tanto que não estou sentindo tanto problema. A gente estava falando antes de começar aqui, não estou sentindo tanto problema no isolamento. Mas, de qualquer forma, eu tentei atuar, né? Fui lá, assinei lá o manifesto dos advogados, tentando juntar gente, participei do Direito Já, né? Mas no contato lá com as outras forças, eu vi que o pessoal não deixava, assim, ficava até, vamos dizer, eu tive naquele ato virtual do Direito Já e falei lá de impeachment, senti até que causou um desconforto em alguns amigos ali, sabe? Em suma, o povo não está, esse povo do centro, né, e da direita moderada, vamos dizer assim, não está acreditando que é bom fazer impeachment, sei lá. Por que você acha isso? Porque eu acho que tem um cálculo, uma política de cálculo, né, de achar que iria trazer o Mourão, ia ser a mesma coisa. Acho que eles acham que é possível governar com o Bolsonaro dentro de certos limites de civilização. O Centrão acho que tem interesse em cargos, etc. E um governo fraco é sempre apetitoso para essa turma, vamos dizer, fisiológica da política brasileira, né? Tem uma série de fatores que eu acho que ingressam aí. E muitos, a maioria é gente boa, tudo, mas não acredita, acha que o impeachment vai ser pior. Assim, vai acabar, pode fortalecer ele, que é impossível tirar um cara que tem 30% de apoio. Realmente, se você for ver, quando houve impeachment de Dilma e o de Collor, eles tinham 18%, 17% de apoio só, né? Então, talvez seja esse o fator, mas assim, também ninguém está disposto a lutar, porque eu falei, tudo bem, tem 30 hoje, né? Agora, se a gente lutar, se juntar e for para cima, você cria as condições para isso acontecer, né? Aí eu não sei, não senti muito ânimo não da turma, sabe? Pode ser, eu não sou muito bom nisso, assim, eu não sei avaliar, eu sou sanguíneo nessas coisas, eu não sei fazer política. Né? Tipo, para tratar, bater esses papos, mas assim, para ali atuar, no momento daí, eu fui candidato 18 vezes, perdi 15 ou 16. Essas coisas. Mas eu tentei, assim, como cidadão, tentei ir atrás e fui, mas já desanimei, deu uma desanimada aí, porque... Mas continua assim, se tiver qualquer proposta, eu apoio, tal, porque a gente tem que tentar ajudar, né? Ou seja, você acha isso? Esse caboclo cometeu o crime de responsabilidade, o crime de responsabilidade é bem cravado, ele tá na pandemia, agora você não está vendo as condições políticas para viabilizar esse eu acho que o ambiente político no Brasil ele tem uma situação que eu tenho visto também, eu acho, né, que as pessoas não têm enxergado. Nós temos, junto com o problema da crise sanitária, uma crise política, que se caracteriza como o Marx, no 18 de Brumário, o Marx é genial mesmo, né? E eu não sou marxista, mas eu leio bastante. E ele falava de um fenômeno que é interessante. Na classe social, quando a crise política surge, quando você tem um conflito entre frações. Aí tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Polantzas, que ele trata isso como bloco de poder, o conflito interno entre as frações do bloco. Eu acho que é o que está havendo. Nós tivemos, desde a década de 90, é a pesquisa que eu fiz, esse livro que eu escrevi, estou escrevendo outro agora, a construção de um processo de autoritarismo líquido no Brasil, ou seja, um tipo de autoritarismo que não é regime militar, não é tanque na rua, mas é um grande populismo de extrema-direita que vai exigindo a produção de medidas de exceção pelo Estado, ou seja, não é um governo de exceção, são medidas de exceção no interior da democracia. Isso surge com a guerra às drogas, né? E ali se desenvolve uma técnica, que é o processo penal de exceção. Isso migra com a política no caso do mensalão. Se você for ver, o Zé Disseu, o Genuíno, essa turma, foi tratado como inimigo, não como réu. Foi tratado aquém da sua condição humana. Eu estudei os casos, eu sei o que eu estou falando. Aí o impeachment também foi outra medida de exceção, absolutamente inconstitucional, e não só isso, mas com uma aparência, a medida de exceção tem sempre essa característica, uma aparência de jurídica e de democrática, mas um conteúdo político e tirânico, de persecução ao inimigo, né? Então, isso houve no impeachment também, mas a Lava Jato teve um papel, hoje eu vejo, mais importante que eu imaginava, sabe, historicamente. Ela foi o fenômeno político que juntou mídia, uma parte do sistema de justiça tal, e o que caracteriza, a meu ver, desde a década de 90, essas medidas de exceção, é que elas eram produzidas pelo judiciário, pelo sistema de justiça. Por isso o nome de jurisdição e exceção, né?
Ele é que na América Latina capitaneou as medidas de exceção. Isso não é só no Brasil, em vários países da América Latina. Mas a Lava Jato, ela consegue algo que é muito estratégico para esse movimento de extrema-direita. Ele precisava passar a política. Porque o sistema de justiça não tem a capacidade de agir autonomamente. Ele age em processos, tal, mas ele não vai criar política pública, ele não vai reestruturar a segurança pública, ele não vai fazer as coisas que essa turma quer fazer. Ele pode prejudicar a democracia, mas não termina com ela. Então, ou seja, tudo que esse povo queria fazer, que no fundo é um exercício mais autoritário do poder para possibilitar mudanças na estrutura de serviço público brasileira e na disputa pelo orçamento, que isso é neoliberalismo, é disputar orçamento, qualquer dia pode falar de como é que é a história do neoliberalismo na estrutura jurídica e política do Estado, né? Como é que foi isso, interessante de ver. Mas aqui no Brasil eles não lograram tanto êxito. O Fernando Henrique tenta adotar o modelo da Europa, que é transformar os serviços públicos em public utilities, ou seja, atividade privada regulada, não consegue, né? Consegue fazer uma parte do processo, que é fazer o mercado financeiro abocanhar um pedaço significativo do orçamento, mas não consegue fazer esse processo de privatização de forma íntegra, e como eles desejam. Então, na democracia, eles não estavam conseguindo, então eles precisavam, vamos dizer, conseguir realizar isso na política. Então, isso é criado no ambiente do sistema de justiça e mídia, mas miga com a política, com a Lava Jato. É a Lava Jato que criou o bolsonarismo. O bolsonarismo, para mim, é uma figura, por isso que eu tenho lido bastante Zé de Brumar, é uma figura semelhante que tem elementos de semelhança, óbvio que não é a mesma coisa, com o bonapartismo. Né? O bonapartismo também foi apoiado pelo sistema financeiro, tem toda uma série de... se baseou em camponeses e na população de mais baixo grau de instrução, mas isso a gente vê depois. Mas o que é essencial? Esse bolsonarismo como movimento, ele vai muito além de Bolsonaro, é a impressão que eu tenho, a análise que eu estou tendo. E ele foi criado pela Lava Jato. Eles se apropriam do Bolsonaro, que era uma figura marginal na política brasileira, sem importância, e ele acaba se transformando num grande líder. Isso forma um bloco de poder. E tem pelo menos duas frações que são muito evidentes, vamos dizer, que comandam o eixo desse bloco de poder. Ambas são apoiadas pelo sistema financeiro, tem, vamos dizer, a fração econômica também, mas nas frações políticas, as duas principais são essas, que eu chamo de bolsonarismo político e bolsonarismo jurídico. É um erro falar lavajatismo, porque a gente tira a origem, né? É a Lava Jato que criou o Bolsonaro, né? E aí você tem o bolsonarismo político, Bolsonaro, mais uma parte das Forças Armadas, as PMs, o núcleo lá ideológico, mais as organizações criminosas e as milícias. E no bolsonarismo jurídico você tem uma parte do sistema de justiça que chega, inclusive, a pegar quadros seus e colocar na política, Moro e Witzel, né? Mais a Globo, e uma parte da sociedade civil, uma pequena parcela, mas uma parcela atuante, né, da direita. Veja, são duas frações do chamado fascismo, podemos dizer assim. Agora, a Lava Jato é menos fascista que o Bolsonaro. Lógico. Uhum. Elas são braços, são frações diferentes. E esse bloco, o que é a crise que falava Marx, a crise política? É o conflito entre frações do bloco de poder, como fala Polanyi, né? Polanyi prefere esse nome. Então, mas esse conflito não poderia... Isso, você falou que não está acreditando muito na possibilidade do impeachment, mesmo tendo crime de responsabilidade. Essa crise que está vivendo esse bolsonarismo político, com esse bolsonarismo jurídico, né, que é a noção que você está formando, eles racharam. O principal expoente, que era o Moro, caiu fora do governo. Essa semana fez declarações contra. Isso não pode facilitar o impeachment? A meu ver, né, nenhuma dessas frações tem força suficiente para eliminar a outra. Desejariam isso. E se tornar, vamos dizer, a força hegemônica nesse bloco de poder. O restante do bloco de poder, capital financeiro, centrão, o que sobrou do sistema político tradicional que os apoia, tudo isso não tem clareza de qual bloco, qual dos dois lados apoiar. Você prefere talvez até o Moro, porque tem uma imagem um pouco melhor do que a do Bolsonaro do plano internacional, mas se necessário vai com o Bolsonaro. Então, não houve uma definição dos outros, e a oposição não interfere em nada. Desculpa a oposição que está errática, fraca. Nós estamos assistindo o que está acontecendo, essa é a realidade. Então, nenhuma dessas frações principais, que é a do bolsonarismo jurídico e do bolsonarismo, tem força suficiente para ser hegemônica. Aliás, é o que Marx fala, é gozado.
É quando não tem a força suficiente para hegemonia, leva o atrito e isso gera crise. Né? Então, nós estamos perante uma crise política no sentido clássico mesmo, vamos dizer, das teorias iluministas e de Marx em especial. Nós estamos perante isso. Quer dizer, é esse modelo de crise política. Nenhum dos dois tem força suficiente. O capital financeiro, que é a grande força econômica, está esperando para ver. Ele vai apoiar quem tiver vitória nisso. Né? Então, nós estamos em plena disputa. O Bolsonaro ameaçou usar o que ele tem, as armas. E o bolsonarismo jurídico usou o que ele tem, os processos penais de exceção, que deixaram de ser um instrumento, uma técnica contra a esquerda, e nós temos que identificar, passaram a ser usadas por parte do sistema de justiça contra Bolsonaro. Né? Isso você acha que está ocorrendo? A prisão do Queiroz é interessantíssima, até tem motivos, é uma prisão cautelar muito bem feita, é raro ver assim, uma prisão preventiva tão fundamentada. Mas ela já podia ser feita pelos próprios argumentos dela 1 ano atrás. O que foi feito agora? Os motivos já haviam 1 ano atrás. Quer dizer, me parece que foi a futucada dele no Witzel, as porradas dele no Moro, essa turma reagiu, é tudo juiz federal aí. Então, eu acho que em suma, você está tendo esse tipo de movimentação. O Bolsonaro movimenta uma pedra, e isso tudo no meio do problema da crise sanitária, que virou um argumento também. O bolsonarismo jurídico tem uma postura diferente em relação à crise, mais inteligente em relação à crise sanitária. Né? O Bolsonaro foi por esse caminho estúpido, radical dele. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu queria te dizer é isso. Nós estamos numa situação muito grave no país. Nós estamos se avizinhando a maior crise econômica, talvez, da nossa história. Né? Pelo menos quem está na nossa geração, acho que nunca viu nada como está se avizinhando. Nós temos uma crise política no bloco de poder muito intensa. Uma oposição errática. Né? E uma crise sanitária imensa também, a maior que o mundo atravessou desde a gripe espanhola, no começo do século XX, mais de 100 anos. Vamos passar das 100 mil mortes rapidinho. Pois é. Então, esse quadro é muito ruim que nós temos. Né? Quer dizer, você não vê alternativa, é muito difícil. Imagina para o cidadão que ainda não tem, vamos dizer, vocação para análise, né? Como ele deve ser difícil. Quer dizer, não vê caminho, né? Quer dizer, essa é a realidade. Nesse cenário, você fala que não é muito afeito a esse jogo da política. Né? Eu não sou bom nisso. Eu só erro nessas coisas. Mas você participou ativamente, fez inclusive reuniões em sua casa tal, no sentido de ver como que as forças democráticas jogam um papel maior nesse processo. O que deveria ser feito? O que deveria ser feito? É possível ampliar mais? É possível coesionar mais um campo popular? Como que você vê esse negócio? Eu acho que eu tenho acompanhado um debate interno, né, na esquerda, acompanhado meio de longe, né, e que eu vejo gente que eu admiro para danar, viu? Breno Altman, por exemplo, o Pomar, etc., numa posição de achando que esse negócio de frente democrática é um equívoco, com os argumentos dele, né? E que a alternativa isso deveria ser uma frente de esquerda mais programática. Eu acho que não há essa distinção. Eu acho que a gente deve trabalhar uma frente democrática, não precisa dar esse nome, se ofende o nome, põe outro nome, mas é juntar gente de várias crenças políticas, vamos dizer, em torno de um objetivo muito claro, tirar esse homem do poder, ponto. Né? Acabou. E também defender a democracia, defender os direitos. Se não for possível tirar ele do poder, vamos defender os direitos, vamos defender a democracia, porque ela precisa de defesa, ela está sob ameaça. Nós estamos numa crise política num bloco de poder fascista, vamos ser objetivos. Nós não estamos brincando, isso aí não é brincadeira. Né? Não tem essa história de em 22 a gente vê, não sabemos se tem 22. E se tiver eleição, nós não sabemos se ela vai ser civilizada. Bolsonaro aceita uma derrota em 22? Essa parte, esse braço armado dele aceita a derrota? Entendeu? Ou seja, para mim está muito claro que nós temos... Você acompanhou isso, Miro? Você lembra de eu lá no Barão, há anos atrás, falando dessa ideia de medidas de exceção, de um autoritarismo novo? Nós estamos lidando com isso. Não é o fascismo, não, mas é uma nova forma de fascismo. Uma nova forma, muito mais sutil, muito mais preciso, muito mais perigoso. Né? Então é com isso que nós estamos enfrentando, não dá para vacilar. Então eu acho que as forças políticas tinham que se unir. Todas as forças políticas que, vamos dizer, acreditam, dizem acreditar na democracia, tinham que se juntar para defendê-la. Né? Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a disputa de poder. Eu acho que a esquerda, o ideal seria fazer uma frente, digo, não só uma frente partidária,
uma frente que envolvesse movimentos sociais, os tais dos movimentos identitários, todo mundo fala hoje em dia que é moda, pessoas individualmente. Isso é uma frente de partidos e de gente da sociedade civil progressista que fizesse uma frente mais programática, tal, para enfrentar as eleições. Se não for possível ter um candidato, tenha 2, tenha 3 no primeiro turno, mas sei lá, mas a gente já meio que combinado de, a gente junta no segundo turno. Mas isso é uma coisa para a eleição, se tiver eleição, tal. Hoje, eu acho que a gente precisa, a sociedade são ações de defesa da democracia mesmo, e aí eu acho que tem que incluir todo mundo que queira. Está tirando para o lado de lá. Agora, não dá para incluir Moro? Claro que não, porque ele, como eu estou falando aqui, na minha análise, ele é um braço do fascismo. Sim. Uhum. É o fascismo de toga e o fascismo de uniforme. Não adianta a gente de farda, não adianta você enfrentar só um. Se você enfrentar só um, você vai continuar tendo autoritarismo contra a roupa, enfrentar os dois. Né? Então, precisa conscientizar o pessoal de centro que é isso que acontece, que eles estão lidando com o ovo da serpente, vamos dizer assim, que é até a cobra, que parece bonita, linda, mas é venenosa, que é esse pessoal do bolsonarismo jurídico, né? Precisa convencê-los disso. Muitos deles foram atingidos por medida de exceção, acho que é possível fazer isso, né? E tentar construir um mecanismo de... Agora, assim, tem uma parte da esquerda hoje que está meio... Tem as suas razões, até afetivas, eu entendo, meio sectária, né, em relação a um certo sectarismo ad hoc, eu diria assim, né? Porque não é muito o que rolou no passado, mas nessa questão eu acho um equívoco, porque isso vai ser cobrado. O PT, por exemplo, se ele resolver se afastar desse tipo de mobilização, porque ele pode ser contra o direito já, ou juntos, ou não sei o que lá, tudo bem, mas faça o dele. Vai lá conversar com as forças políticas e monta um movimento amplo pela democracia, mas ele parece que não está querendo, né? Uma parte do PT não está querendo. Isso é ruim, porque vai ser cobrado. Saber uma parte, eu conheço, acho que você conhece as coisas da vida também, já é um pouco velho. Na hora de disputar poder, nos governos de Estado, por exemplo, o nego vai fazer aliança com o golpista, aí vai ser cobrado, vai falar, quer dizer, na hora que era para juntar em favor da democracia, em favor da sociedade, não. Na hora que é para acessar o poder, tudo bem. Quer dizer, qual que é o critério? Então, aí, se ele quiser ser coerente, vai ter que ir pro gueto na política. É muito ruim, é não fazer política isso. É você praticar um discurso moral e não um discurso político. Então, eu acho isso que, embora você tenha toda a simpatia por esses setores, e espero que ganhe a eleição, voto tranquilamente, não estou querendo criticar ninguém, não, é só observando mesmo, que eu acho que... Mas posso estar errado também, eu estou aqui isolado em casa, sei lá, posso estar enganado e não estou querendo ser dono da verdade, não. É que a impressão minha é essa que eu te falei. Rapaz, excelente. Para quem disse que não estava afiado na análise política, você está um grande polemista. Imagina. Tá ótimo. Da minha parte, fechamos. Mas se você gostaria de acrescentar alguma questãozinha? Tá de bom tamanho? Estamos no nosso tempo. Excelente. Serrano, te agradeço de coração. Foi excelente. Belíssima troca de ideia. E eu vou te encher mais outras vezes. Esse mundo virtual. Para mim é um prazer e uma honra, viu? Eu admiro muito você, sabe disso. Muito obrigado, Miro. Um abração aí, bom trabalho, viu, mestre? Até.